Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos transmitindo aqui, meus amados, a live de ensino, tá? O momento de ensino. Infelizmente ontem não foi possível, né? Na penúltima sexta, nós não conseguimos transmitir por conta do trabalho, estivemos trabalhando até um pouco mais tarde. O pastor veio e trouxe uma mensagem para a gente e foi muito edificante. Ontem também, infelizmente, achei que daria tempo, né, de trazer o ensino, mas infelizmente também não foi possível. E para não ficar muito distante, já que nós estamos tratando de um assunto complexo, né, então eu decidi trazer hoje no sábado, né. Eu sei que a maioria dos irmãos talvez não possa estar acompanhando, peguei de surpresa, né, essa é a verdade. Mas está no Facebook aí da nossa igreja, está gravado aí, os irmãos vão poder ter acesso aí assim que tiverem a oportunidade. Né? Lembrando que o nosso ensino, né, é todas as sextas a partir das 18h30. Né? Por conta, às vezes, de trabalho, a gente não consegue fazer a transmissão. Quando dá o pastor, ele vem e supre, né, essa necessidade, ele faz a nossa vez. Aí quando não dá, infelizmente, a gente acaba jogando para outra ocasião. No caso, então, estamos transmitindo hoje porque não conseguimos transmitir ontem, né? Então não vamos deixar tão distante, porque daí o assunto ele vai se apagando dentro da nossa mente, né? Então nós estamos em uma linha de raciocínio e de repente corta por um tempo e isso acaba prejudicando. Então, por conta dessa preocupação em relação ao aprendizado da igreja, então eu decidi trazer hoje, tá? Este ensino, tá bom? Nós estamos trabalhando, amado, com Apocalipse, né? A maratona apocalíptica. Nós estamos falando do capítulo de número 19. Aliás, entramos no capítulo de número 19. No ensino anterior, nós estávamos, acho que no capítulo de número 17, né? Porque nós fizemos o 18, do 16 pulamos para o 18, 18 voltamos para o 17, 17 agora estamos indo para o capítulo de número 19 de Apocalipse. Tá? Apocalipse 19, vamos ler o primeiro verso que diz assim: E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Depois de tudo que se passa no capítulo de número 18, que é o quê? É o julgamento da grande Babilônia. Tá? Ela é julgada, as nações elas se lamentam por conta disso, e depois disso tudo, né, do que ocorre ali, vem o verso de número 1 do capítulo de número 19. Aqui o que nós vemos é uma grande multidão. Essa grande multidão é a multidão de salvos, tá? São os salvos em Cristo. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão adorando ao Senhor, estão cultuando, estão louvando a Deus, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus, tá? Verso de número 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui está falando do que já ocorreu lá no capítulo número 18, que foi o julgamento da grande Babilônia. Tá? A mesma meretriz ali, né, que é apresentada ali no capítulo de número 17, né? Então, a meretriz, né, a grande meretriz ou a grande Babilônia, seria essa cidade aqui sendo julgada, né, este povo, né, que nós entendemos como cidade, mas a gente sabe que são as pessoas em si, né, porque a matéria em si, a construção em si, o concreto não pega contra Deus, né? Então, você está falando das pessoas. Então ela foi julgada, né, o juiz, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Tá? Aqui é uma continuidade do louvor que já se iniciou no verso de número 1 que nós lemos, louvor ali dos salvos. Esse daqui, este verso faz parte ali do louvor dos salvos, tá bom? Cadê aqui? Isso. Essa grande Babilônia aqui, como eu disse, é a grande meretriz, né, ali do verso de número 17, né, essa prostituta, né, é a grande meretriz ali do verso de número 17, do capítulo 17, e a grande Babilônia do capítulo número 18. Então vamos deixar isso bem frisado, tá? Verso 3.
E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Quando diz a fumaça dela sobe para todo sempre, não significa literalmente que a fumaça dela vai ficar subindo ali para sempre, eternamente. Não é isso, tá? É apenas uma figura de linguagem. A respeito de Sodoma e Gomorra fala, né, que ela arderia em chama, que o fogo dela seria eterno. Tá? Eu acho que talvez no livro de Isaías, me falha a memória, fala isso, não lembro, não me recordo agora. Que o fogo dela seria eterno. E lá não tem fogo eterno, né? Já se extinguiu. Mas isso é uma figura de linguagem, tá? É por isso que Jesus, inclusive, ele usa o vale de Rinom ali, o vale do Antigo Testamento, né? O vale do Guerrinom, que é o vale do Guiena ali no Novo Testamento, né? No grego. E ele traz ali a figura como falando sobre o inferno, né? Ele fala do inferno, do fogo que arde eternamente, que nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus está fazendo uma referência ao Guiena. Que era o Guiena? O Guiena ali no Novo Testamento, ele era um lixão, tá? Literalmente um lixão. Ali se jogava desde lixos, restos de alimento, restos de animais e lixos de todo tipo. E ali, por causa do chorume, tinha fogo constantemente ali. E os bichos que comiam os cadáveres dos animais ali. E tinha fumaça constantemente, todo dia, 24 horas, fumaça ali. Tá? Aí Jesus pega isso como uma figura e começa a falar sobre inferno. Inclusive a palavra inferno ali, quando Jesus usa, é Guiena, que está se referindo ali ao vale do Guiena, que era um lixão. Que no Antigo Testamento era o vale do Rinom, o vale do Guerrinom, que era um vale onde se sacrificava crianças ao deus Moloque, né? Então Jesus ele usa essa figura ali, trazendo do Novo Testamento. E o fogo eterno que Jesus fala não é do vale ali do Guiena, porque lá hoje no Guiena, o que foi, né, ali o Guiena, não tem fogo nenhum, nem é mais lixão lá. Lá é um campo, né? Apenas um campo. E não tem fogo ardendo lá. Mas Jesus não disse que o fogo era eterno? Sim, mas ele não está falando do Guiena físico. Ele estava falando do Guiena espiritualmente, que é o inferno propriamente dito. E sim, o fogo é eterno. Então, quando a Bíblia fala sobre chama eterna, fogo eterno, se referindo a Sodoma e Gomorra, por exemplo, e aqui, né, se referindo à Grande Babilônia, é uma figura de linguagem. Está falando que o juízo ele é eterno, que ele não muda, ele não se altera. Ela foi julgada, o juízo dela é eterno, é para sempre. Aquele juízo não tem alteração, não tem mudança. Tá? Esse é o verso de número 3, né, que nós lemos. E note ainda que o verso de número 3 é uma continuidade do louvor, da adoração deles, né? Até que eles começam com aleluia aqui. Vamos lá. Verso de número 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os 24 anciãos nós já vemos no começo do livro do Apocalipse, ali, quando nós começamos a interpretar no ano passado, né? Os 24 anciãos são 12 pessoas, representantes ali das 12 tribos de Israel, e os outros 12 são os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tá? Com exceção de Judas Iscariotes, já que Judas ele se suicidou, mas nós temos Matias que assumiu o lugar de Judas, tá? Esses são os 24 anciãos. E os 4 seres viventes ali são os anjos, né? São 4 anjos ali diferenciados, digamos assim, que estavam ali diante do trono quando João ele adentra o céu. Abre uma porta no céu, uma voz chama ele para dentro, ele entra no céu, ali ele vê então Deus assentado no trono, e ele vê então os 4 seres viventes. São esses 4 seres viventes aqui que estão se prostrando diante do Senhor. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, tá? Inclusive esse verso aqui de número 4, ele é um verso auto-interpretativo, né? Não tem muito o que falar sobre ele. O que ele diz é o que de fato ocorrerá, não tem muito o que falar. Verso de número 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Outro verso auto-interpretativo. A própria leitura do verso já interpreta ele. Uma voz saiu do trono, convocando ali a todos a louvar a Deus. Não tem muito o que falar, né? É o que o verso diz. Tá? Então, o Apocalipse, a maioria dos versos aqui, nós temos que obrigatoriamente trazer uma interpretação.
Mas existem versos que são auto-interpretativos. Na verdade, toda a Bíblia é assim, né? Tem textos da Bíblia que não há necessidade de grandes interpretações, né? Quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, ponto final. Não tem necessidade de interpretar tanto sobre isso, né? Mas quando fala lá no Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos, aí sim já temos que ter uma interpretação. Então a Bíblia ela tem muito disso. Neste caso aqui, não há necessidade. O verso de número 5 ele é auto-interpretativo. Então, chegamos aqui no verso de número 5 do capítulo de número 19 de Apocalipse. Chegando aqui no verso de número 5, então, nós vamos iniciar um parênteses aqui. Aqui nós vamos abrir um parêntese, tá? E esse parêntese ele vai do verso 6 ao 10. E dentro deste parêntese, João ele vai trazer algumas informações a respeito das bodas do Cordeiro, tá? O que está acontecendo aqui, até então, até o verso número 5 que nós lemos, é uma grande multidão no céu louvando ao Senhor depois de ter ocorrido o julgamento da Grande Babilônia. O julgamento da Grande Babilônia ocorre no final do período ali da Grande Tribulação. É ali que ocorre o julgamento da Grande Babilônia. Esse julgamento ele ocorre ali depois já de ter sido tocado as trombetas, aberto os selos. Os selos abrem primeiro que as trombetas, né? Já foram derramadas as taças do juízo. Ou seja, a igreja já foi arrebatada aqui há mais de 7 anos, provavelmente 7 anos. Né? A gente entrar numa contagem aí que a escatologia nos permite. Já teve a marca da besta, o anticristo já apareceu. Enfim, já aconteceu quase tudo aqui, sabe? Então aí o que ocorre aqui no verso de número 1 do capítulo de número 19 até o verso de número 5 são coisas que vêm posteriormente a todos esses acontecimentos. Só que aqui no verso de número 6 ao 10, João ele abre um parêntese. Dentro desse parêntese, ele vai retornar lá atrás. Ele vai lá no período do arrebatamento da igreja, aonde o arrebatamento da igreja é o que ocorre primeiro. Não existe nada que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Nada, absolutamente nada. Tá? Primeiro acontece o arrebatamento da igreja, depois desenrola o resto das coisas. Tá bom? O Apocalipse, a escatologia é assim. Então, João agora volta lá atrás, lá no começo, lá no arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada. O que acontece com a igreja arrebatada? Ela se encontra nos ares com aqueles que foram ressuscitados, né? Que morreram em Cristo, aqueles que morreram lá no Antigo Testamento, não conheceram a Jesus, não conheceram o Evangelho, mas morreram em uma vida com Deus. Então todos serão ressuscitados e os arrebatados também serão levados. Ambos receberão corpos glorificados, tanto os ressuscitados como os arrebatados, e então serão levados para um lugar na região celestial. A Bíblia não dá detalhes, mas para participar das bodas do Cordeiro, tá bom? As bodas do Cordeiro, ela tem um símbolo ali das bodas dos tempos ali dos tempos bíblicos, né? As bodas dos tempos bíblicos, ela durava aí cerca de 7 dias, né, de festa. Aqui, no caso, seriam 7 anos que nós entendemos dentro dessa linha interpretativa. A Bíblia não fala isso, 7 anos. Mas como as bodas do Cordeiro duravam 7 ali nos tempos bíblicos, como aqui Jesus ele traz muitos detalhes, né, o Apocalipse muitos detalhes ali simbolizando ali, trazendo uma luz, fazendo uma alusão, né, às bodas dos tempos bíblicos, então nós entendemos que provavelmente seria 7 anos. Já que Daniel ele profetizou e falou a respeito de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Então são 7 anos, que é o período que vai acontecer tudo na terra. Só que a igreja do Senhor e os ressuscitados estarão nas bodas do Cordeiro. Neste parênteses aqui que João ali abre, ele começa então a falar das bodas do Cordeiro. Dessas bodas aí que ocorre após o arrebatamento, com os arrebatados e os ressuscitados em Cristo, tá? Verso de número 6. Então aqui ele já entrou no parêntese. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Mais louvores no céu. O capítulo de número 19, ele traz louvores e adoração. Neste caso, esse louvor e essa adoração ocorre antes do louvor e adoração do verso de número 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Por quê? Porque aqui é as bodas do Cordeiro.
é o parênteses, né? Verso de número 6 que eu li. Verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui, como eu disse, aqui o que ocorre é uma alusão às bodas dos tempos bíblicos, tá? E quando diz a sua esposa já se aprontou, lembre-se que nas bodas ali do casamento judaico, a noiva ela tinha um tempo de preparo ali, que os pais preparavam tudo em relação à noiva ali, festa e tudo mais. Enquanto isso, o noivo ele tinha aí um período de 1 ano para ele poder alcançar o dote, né, para poder dar o dote, ele pagar o dote ao pai da noiva. Tá? O dote era estipulado pelo pai da noiva. E o noivo, mesmo sendo rico, ele não poderia pegar de sua riqueza, de sua fortuna, de sua herança. Ele tinha que trabalhar. Então, enquanto isso, a noiva era preparada. E quando chegava próximo ali a data ali da cerimônia, ali a mãe da noiva, né, as primas da noiva, enfim, as mulheres, auxiliavam a noiva e preparava ela para que ela estivesse adornada ali, pronta para receber ali a vinda do noivo. Isso geralmente acontecia à noite. Então a noiva ela ficava na sua residência, a residência dos seus pais, esperando o noivo chegar, tá? Aí as virgens, né, que tinha as mulheres virgens que acompanhavam ali todo a procissão do noivo. O noivo vinha da casa dos pais com os amigos, ali com festas, com instrumentos, né, vinha. E ali, a próxima casa da noiva, ficava ali as virgens, né, com as suas lamparinas. E quando o noivo chegava, então ele pegava a noiva ali e levava a noiva para a casa dos pais, onde seria a festa, ali onde seriam as bodas, né. E aí as virgens, com suas lamparinas, acompanhavam ali aquela procissão e ia iluminando, né, o caminho da noiva ali, porque geralmente era à noite. Geralmente não, era à noite e não tinha luz de poste lá, né. Então, ia com suas lamparinas iluminando ali todo o trajeto. Se as virgens não tivessem lamparina, elas não faziam mais parte da cerimônia. Elas só faziam parte da cerimônia com lamparina. Sem lamparina, não faz parte da cerimônia. São virgens, sim, são amigas da noiva, sim, mas não faz parte da cerimônia. Então, elas não podiam ir ali na procissão, acompanhar e entrar ali nas bodas. Por isso, aquela parábola que Jesus conta das 10 virgens, né? Amados, só dando. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. O celular eu estou sem o microfone. Então aí vai sair o áudio de todo o ambiente. As crianças chegaram agora, o cachorro começou a latir, enfim. Me perdoem. Estou sem microfone. Não consigo mais. Estou usando o microfone do celular. Então provavelmente vai ter bastante barulho aí. Peço desculpas, tá bom? Então tá. Então essas eram as bodas dos tempos bíblicos. E as bodas do Cordeiro funcionam de igual modo. Tá? Então o noivo ele vem, busca a sua igreja e leva para a casa do Pai, onde Jesus diz, a casa do meu Pai há muitas moradas, e ali então ocorre o que nós conhecemos como bodas do Cordeiro. Enquanto ocorrem as bodas do Cordeiro, durante esses 7 anos, ocorre o que nós conhecemos como período do reino do anticristo, de 3 anos e meio, e o período da grande tribulação, de 3 anos e meio, onde é derramadas as taças, tocadas as trombetas, os selos já foram abertos, enfim. O julgamento da grande Babilônia e posteriormente os louvores ali do verso de número 1 no capítulo de número 19. Vamos lá, verso de número 7 e verso de número 8 agora. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O verso de número 8 aqui é interessante, porque aqui diz que foi dado de linho fino, que são as justiças dos santos, que é para a noiva vestir. Lendo este verso, dá a impressão de que a justiça daqueles que são noiva do Cordeiro serviram para ele como veste, e na verdade não. Porque no grego, a palavra que justiça é dikaiomá, que significa o quê? Pronúncia. Esta pronúncia, ela não está atrelada a um reconhecimento da condição espiritual da noiva. Não. Mas ela está vinculada a uma segunda chance concedida a um criminoso. Então, esta pronúncia era que ocorria no período dos tempos bíblicos para inocentar um criminoso, entendeu? Então, eles inocentavam através de uma pronúncia, né? Tornava ele agora inocente em um tribunal.
era uma dádiva que ele recebia ali, tá? Então não é porque ele era justo em si, mas porque ele era concedido. É óbvio que tinha ali todos os trâmites em relação a isso e não cabe a gente aqui adentrar isso. Estamos falando do Apocalipse, tá? E não dos costumes bíblicos propriamente dito. Mas ali era normal isso. Então esta pronúncia justificava o criminoso, tá? O que ocorre aqui com a noiva é exatamente isso. Ela não está se vestindo de sua justiça, não. Ela está recebendo algo, mesmo sendo pecador, não é? Nós somos pecadores, a noiva de Cristo é pecadora. Mesmo assim está recebendo algo da parte de Deus, é uma dádiva, é graça, é o favor imerecido. É a graça manifesta de Cristo aqui, tá? Então a justiça aqui é isso. Verso de número 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Outro verso auto-interpretativo. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia, né, às bodas do Cordeiro. Que são o quê? Os mortos ressuscitados, aqueles que obviamente morreram em Deus, em Cristo, aqueles do Antigo Testamento que morreram firme no caminho de Deus, e a igreja arrebatada, tá? São desses que está sendo dito. Tá bom? Esses são bem-aventurados. Por quê? Porque os outros não. Porque não vão participar, uma parte está no inferno, a outra parte vai para o inferno, e a outra parte vai passar pela grande tribulação. Né? Muitos serão salvos, mas muitos ainda serão perdidos. Enfim, bem-aventurados são aqueles que participam das bodas. A melhor coisa, meu querido, é participar das bodas. Não existe uma posição melhor do que essa, tá? Participar das bodas do Cordeiro é a melhor posição possível. Não existe, acima dessa posição não existe mais nada, tá? Abaixo dela existe aqueles que vão para o inferno, aqueles que participarão, né, viverão a grande tribulação, aqueles que estarão no milênio, que vão sofrer ali, vão se voltar contra Cristo através de Satanás que será solto, enfim, tem várias outras posições, a melhor é essa daí, participar das bodas do Cordeiro. Por isso diz bem-aventurado, tá? Verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, só conserva teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui é João se prostrando diante do anjo para adorar ele, por causa da magnitude, da grandeza do anjo. Mas o anjo repreendeu a João, falou, não faz isso, não adora, adora a Deus. Porque anjo não recebe adoração, amados. Por aí existe oração dos anjos, existe canção para os anjos, canção dos anjos, sei lá, existe tanta coisa para os anjos, imagens, né, de anjos. Anjo não recebe adoração, não recebe. O único que recebe adoração, que é anjo e recebe adoração, é Satanás, tá? Mas anjo de Jesus, de Deus, ele não recebe adoração. Isso aqui é uma figura clara. Aliás, é um exemplo claro. O anjo não aceitou a adoração de João. Ele falou, não, adora a Deus. Ou seja, a sua adoração tem que ser para Deus. Não, anjo não pode ser adorado, tá bom? Então, o verso de número 10 é o fim do parêntese. Então, o parêntese, ele abre do verso 6 até o verso de número 10. É o parêntese das bodas do Cordeiro, que acontece lá no começo de tudo, tá? João abriu um parêntese e falou de uma coisa que já passou. Porque o que João está falando aqui é de algo pós-julgamento da Grande Babilônia, tá? Depois que fecha esse parêntese no capítulo de número 10, João ele vai começar a falar agora da Batalha do Armagedon. Vai ter agora aqui o início da Batalha do Armagedon, tá? Então nós vamos começar a entender a Batalha do Armagedon à luz dos versos do Apocalipse, tá? Então, recapitulando, o que o João fez aqui no capítulo de número 19? Ele deu continuidade ao que ele falou já do capítulo de número 18, que era o julgamento da Grande Babilônia. Então, no capítulo de número 19, ele começa falando sobre a adoração ali no céu, né, dos salvos adorando a Deus por conta do que Deus fez, do julgamento e tudo mais, tá? Até o verso de número 5. Do verso de número 6 até o 10, João ele abriu um parênteses e começou a falar das bodas do Cordeiro, que não tem nada a ver com o resto das coisas que ele tem falado no capítulo de número 19.
E agora ele fecha o parêntese. E depois, então fechando o parêntese, ele vai começar a falar agora sobre a batalha do Armagedon. Agora ele entra na cronologia de novo, tá? Então até o verso de número 5 ele está dentro da cronologia. Os 6, 7, 8, 9 e 10 ele saiu da cronologia, ele voltou, retrocedeu, foi lá atrás, lá no começo. Agora, fechando o capítulo, o verso de número 10, o parêntese, ele volta à cronologia de novo. E agora ele vai começar a falar sobre a batalha do Armagedon. Que o que é a batalha do Armagedon? É o levante de Satanás com o exército da terra contra Israel, tá? É disso que a gente vai falar. Então, que Deus abençoe a todos grandemente. Lembrando, meus amados, ontem não deu para me dar um ensino por conta de trabalho, essas coisas. Na outra sexta anterior, o pastor trouxe uma palavra por conta da mesma situação. Mas eu não queria deixar uma distância muito grande em relação ao último ensino que eu dei, porque senão o assunto vai começar a esfriar na nossa mente, tá? E o Apocalipse ele é complexo, então ele exige assim, uma pegada um pouco mais firme, constante, né? Então, por conta disso e por ter essa preocupação para com o corpo de Cristo, né? A igreja do Senhor, a igreja, o Ministério da Multiforme, graças de Deus, os irmãos têm nos acompanhado, essa preocupação para que os irmãos não venham aí se perder e deixar de entender e compreender aquilo que nós temos estudado, tá? Então, que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Sexta-feira que vem nós estaremos de volta aqui com mais um momento de ensino da Palavra de Deus, às 18h30, na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Vamos orar e já dar a bênção apostólica. Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, empreendido. Obrigado pelas tuas mãos, pela tua graça. Obrigado, Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, Pai. Nos ajude a viver firmes na tua vontade e no teu querer. Para que o nome do Senhor, acima de todas as coisas, venha ser glorificado. Abençoe a nossa família, o nosso lar. Abençoe a cada alma vivente, cada um que está neste momento, acompanhando este ensino. Abençoa, Senhor. Faz a tua obra. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, todos os outros possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Fica na paz, amados.